Boa tarde, crianças. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, iniciando com História, que está lá na página 388 a 389. Então, vocês vão fazer uma breve leitura sobre o conteúdo que está falando sobre o processo de independência, né? E eu posso dizer para vocês algumas situações que aconteceu para que esse processo de independência do país viesse a ocorrer naquela época. Então, nesse processo de independência, Portugal estava passando por uma forte crise econômica devido às invasões que a França estava fazendo ao país. Vocês lembram que a gente viu que a sede de Portugal estava no Brasil? Então, diante disso, o Brasil ganhou um maior poder, né, em relação à tomada de decisões, o que estava deixando alguns dos portugueses muito insatisfeitos por causa disso. O Brasil ganhou um maior poder econômico quando fez a abertura dos portos, que a gente também viu na aula passada. Essa abertura dos portos, o Brasil começou a ganhar um maior poder econômico, porque os outros países podiam fazer essa compra ao Brasil, como a gente já tinha falado. Então, com essa venda de produtos do Brasil para outros países, essa exportação que estava havendo do Brasil para outros países, isso fez com que o Brasil ganhasse um poder, né, de destaque, um poder de decisão em relação a Portugal. Além disso, o Brasil tinha deixado de ser apenas uma colônia e se tornando parte de Portugal. Com tudo isso que vinha acontecendo, os portugueses pediam que Dom Pedro retornasse a Portugal e que junto a Dom Pedro também fosse levado as instituições que antes tinham sido criadas aqui no Brasil, né? Então, o que eles queriam era realmente cortar qualquer vínculo ou tomada de decisões que o país estava criando nessa época. O que aconteceu? Em janeiro de 1822, os senadores entregaram a Dom Pedro assinaturas da população, onde essa assinatura pedia que Dom Pedro ficasse no Brasil. Devido a isso, Dom Pedro acabou dizendo as seguintes palavras: "Se é para o bem da nação e para a felicidade de todos, estou pronto. Diga ao povo que fico." Então, esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Devido a isso, o rompimento ficou cada vez mais claro. Então, o rompimento entre Brasil e Portugal estava cada vez mais se tornando presente, o que motivou a ser tomada algumas decisões. Uma dessas decisões foi a Lei Cumpra-se, onde era preciso que o Brasil convocasse uma assembleia para se fazer leis, onde aí o Brasil iria seguir de acordo com aquilo que acreditava, de acordo com as suas leis, e não mais com as leis de Portugal. Com toda essa independência que estava acontecendo do Brasil, né, os portugueses queriam invadir o Brasil e aí levar Dom Pedro à força para o país. A princesa Leopoldina, que era muito amiga de Dom Pedro, ela decidiu então assinar uma declaração onde dava os poderes do Brasil se tornar independente. Essa declaração foi enviada a Dom Pedro, que estava em uma viagem indo para São Paulo. E à margem do rio Ipiranga foi quando Dom Pedro recebeu essa declaração, acontecendo assim a independência do Brasil. Apesar de o Brasil ter se tornado independente, né, alguns dos países levaram anos para reconhecer o Brasil como um país independente. E mesmo assim, com essa independência, havia pessoas que eram contra a posição de Dom Pedro, né? Então, a gente vai ver mais na frente que várias e várias guerras foram gerando dentro do nosso país, né? Então, alguns estados acabaram tendo as revoltas, que a gente vai ver mais na frente, por insatisfação
do governo. Então, as pessoas estavam insatisfeitas com a forma de liderança que estava havendo dentro do país. Então, diante dessas explicações básicas que eu dei, quero que vocês façam a leitura de vocês. Não esqueçam de quando estiverem fazendo a leitura, vocês possam estar marcando lá, grifando com marca-texto para destacar coisas importantes que vocês viram em suas leituras, certo? Vocês vão fazer a atividade na página 389, ok? Mas aí eu queria só dar uma explicação para vocês na página 390, que ainda é a continuação da nossa atividade. Então, na quarta questão, vocês vão ver uma imagem. Então, aqui na imagem a gente vai ver Dom Pedro em cima de um cavalo, a gente vai ver várias pessoas e a gente vai analisar o perfil dessas pessoas. Como é que estão essas pessoas? Como é que elas estão vestidas? Como é que elas estão calçadas? E aí, fazendo toda a análise dessa imagem, vocês vão responder as perguntas que estão abaixo, tá bom? Então, a letra A, qual é o assunto comum às duas imagens? Então, referente à imagem da página 389, que está aí no texto de vocês, e da página 390, que já é da atividade, vocês vão dizer o que é que essas duas imagens têm em comum, né? Que evento está acontecendo